Você já imaginou acordar e descobrir que a pessoa que dizia te amar destruiu tudo, e ainda teve coragem de dizer que você não era nada? Naquela noite, Ana não respondeu. Ela ficou parada, olhando para ele como se tentasse entender se aquelas palavras realmente tinham sido ditas. O silêncio dela não era fraqueza, era algo muito mais perigoso. Carlos, com um sorriso de desprezo no rosto, virou as costas como se tivesse vencido uma discussão simples. Para ele, aquilo era rotina. Sempre foi assim. Ele falava, ela se calava. Ele decidia, ela aceitava. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ana não chorou. Ela não gritou. Ela não implorou. Ela apenas observou. A casa estava silenciosa demais. O som dos passos dele se afastando pelo corredor parecia ecoar mais do que o normal. Cada detalhe daquela noite parecia mais intenso, mais carregado, como se o mundo estivesse prestes a mudar de direção. Ela caminhou lentamente até a cozinha. A luz fria iluminava o ambiente, revelando cada detalhe daquele lugar onde tantas vezes ela tentou construir algo que nunca foi valorizado. A jarra de vidro sobre a mesa ainda estava cheia de moedas. Pequenos valores guardados ao longo dos meses. Carlos sempre zombava daquilo. Dizia que era inútil, que aquele tipo de esforço não levava ninguém a lugar nenhum. Ana passou os dedos pela superfície do vidro. Dessa vez, ela não estava pensando no que ele disse. Ela estava lembrando de tudo o que ele fez. As mentiras, as humilhações disfarçadas de brincadeira, as decisões tomadas sem consultá-la. Os momentos em que ela foi tratada como alguém descartável dentro da própria casa. E então, algo dentro dela mudou. Sem pressa, ela pegou a jarra. Por um segundo, parecia que ela iria apenas guardá-la novamente, como sempre fazia, como sempre aceitava. Mas não foi isso que aconteceu. A jarra escorregou das mãos dela. O vidro se estilhaçou no chão de mármore, espalhando moedas por todos os lados. O som foi alto. Definitivo, irreversível. Ana olhou para aquilo sem reação aparente. Mas por dentro, algo havia se quebrado junto com aquele vidro. E dessa vez, não havia volta. Do outro lado da casa, Carlos nem percebeu. Ele continuou vivendo como se tivesse controle de tudo. Como se nada pudesse sair do lugar. Como se Ana fosse apenas mais uma peça fixa na vida dele. Mas naquela noite, ele cometeu um erro. Ele não percebeu que o silêncio dela não era submissão, era decisão. Ana não dormiu. Enquanto o resto da casa mergulhava na escuridão, ela ficou sentada, olhando para o chão, onde as moedas ainda refletiam a luz. Uma a uma, pequenas, mas cheias de significado. Cada moeda representava algo que ele nunca valorizou. Cada uma era um lembrete de que ela nunca foi nada. Ela só estava sendo tratada como tal. E isso estava prestes a mudar. O relógio marcava 3h17 da manhã, quando Ana finalmente se levantou. Ela pegou o celular, hesitou por alguns segundos, respirou fundo, e então tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo daquela história. Na manhã seguinte, nada seria como antes, e Carlos ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Se alguém tivesse visto aquela cena, jamais imaginaria que tudo começaria a desmoronar poucas horas depois. O que alguém faz quando decide, em silêncio, mudar completamente a própria história, sem avisar ninguém. Ana não esperou o amanhecer. Enquanto a casa ainda estava mergulhada naquela quietude pesada, ela começou a agir, sem pressa, sem hesitação. Como alguém que já tinha tomado uma decisão há muito tempo e só estava aguardando o momento certo. O celular ainda estava em suas mãos. A tela iluminava o rosto dela de forma sutil, revelando uma expressão que Carlos jamais tinha visto antes. Não havia tristeza ali, nem medo, havia clareza. Ela abriu uma conversa antiga, uma que não era acessada há meses. Ficou alguns segundos olhando para o nome na tela, como se estivesse medindo o peso daquele próximo passo. Não era impulsividade, era estratégia. Então digitou uma mensagem simples, direta, sem rodeios, e enviou. O som quase imperceptível da notificação sendo enviada parecia pequeno, mas carregava uma consequência enorme. Ana bloqueou o celular, levantou-se e começou a andar pela casa. Dessa vez, não como alguém que pertencia àquele lugar,
mas como alguém que estava prestes a deixá-lo para trás. Ela passou pela sala, olhou para os móveis, para os detalhes que por tanto tempo ela tentou manter em ordem. Tudo parecia estranho agora, como se nada ali realmente tivesse sido dela. No quarto, Carlos dormia profundamente, tranquilo, alheio, convencido de que tinha controle absoluto sobre tudo. Ana parou na porta, observou por alguns segundos. Aquela era a mesma pessoa que poucas horas antes tinha dito que ela não era nada. E ainda assim, dormia em paz. Isso não a feriu. Isso despertou algo muito mais forte. Ela entrou, silenciosamente, caminhou até o armário, abriu, mas não começou a arrumar roupas como alguém que tivesse indo embora. Ela foi seletiva, calculada, pegou apenas o necessário, documentos, alguns objetos pessoais, coisas que tinham valor real. Nada ali era aleatório. Cada escolha tinha um motivo, cada movimento tinha um propósito. O restante ficou para trás, como se nunca tivesse importado. Antes de sair do quarto, ela olhou para Carlos mais uma vez, mas não havia mais emoção naquele olhar, apenas conclusão. Ana saiu, fechou a porta com cuidado e continuou. Na cozinha, os estilhaços da jarra ainda estavam no chão, as moedas espalhadas, exatamente como ela deixou. Ela não limpou, não organizou, não tentou consertar, porque aquilo não era bagunça, era um símbolo. Ana pegou apenas uma moeda, a menor de todas, olhou para ela por alguns segundos e guardou no bolso. Em seguida, caminhou até a porta. A mão dela tocou a maçaneta. Parou, respirou fundo, e então abriu. O ar da madrugada era frio, silencioso, mas carregava uma sensação diferente. Liberdade. Ana saiu, sem olhar para trás. A porta se fechou, e com ela, uma fase inteira da vida dela também se encerrava. Horas depois, o sol começou a entrar pelas frestas da janela. A luz atingiu o rosto de Carlos. Ele se mexeu na cama, incomodado, abriu os olhos lentamente, espreguiçou-se. Tudo parecia normal, exatamente como sempre foi. Ele se levantou, caminhou até o banheiro, depois até a cozinha, e foi nesse momento que algo começou a parecer errado. O chão, as moedas, o vidro quebrado. Ele franziu a testa, confuso, olhou ao redor, chamou por Ana. Nenhuma resposta. Caminhou mais rápido pela casa. Quarto, sala, banheiro, nada. O silêncio agora não era confortável, era estranho, pesado, e pela primeira vez, Carlos sentiu uma pequena inquietação. Algo não estava certo, mas ele ainda não sabia o quanto. Ele ainda achava que aquilo era só mais uma manhã comum. Até que ponto alguém consegue ignorar os sinais? Antes de perceber que perdeu completamente o controle, Carlos ficou parado no meio da cozinha, olhando para o chão, as moedas ainda espalhadas, o vidro quebrado refletindo a luz da manhã. Aquilo não fazia sentido. Ana jamais deixaria algo assim. Nunca. Ela sempre organizava tudo, sempre resolvia, sempre evitava qualquer tipo de conflito. Mas naquele momento não havia organização, não havia explicação, só havia ausência. Ele pegou o celular rapidamente, ligou, chamou, nenhuma resposta. Tentou novamente. Nada. Uma sensação incômoda começou a crescer. Não era preocupação. Ainda não, era irritação. Carlos não estava acostumado a ser ignorado. Mandou uma mensagem. Curta, direta. Cadê você? Visualizado, não. Resposta, nenhuma. Ele respirou fundo, já incomodado. Caminhou até o quarto novamente. Abriu o armário e foi aí que o desconforto virou algo mais. Faltavam coisas, não muitas, mas as certas, documentos, algumas roupas, itens pessoais. Nada aleatório, nada impulsivo, aquilo tinha sido planejado. Carlos ficou imóvel por alguns segundos, tentando montar o quebra-cabeça, mas a ideia ainda parecia absurda demais para ser aceita. Ana, sair, sem avisar, sem discutir, sem implorar, aquilo não encaixava com a versão dela que ele conhecia. Ou melhor, com a versão dela que ele achava que conhecia. Ele voltou para a cozinha, olhou novamente para o chão, e algo chamou sua atenção. Uma moeda estava faltando.
Entre tantas espalhadas, aquele pequeno detalhe parecia insignificante. Mas não era, porque aquilo mostrava que ela não saiu às pressas. Ela escolheu, pensou, decidiu. Carlos passou a mão no rosto, agora claramente inquieto. Ligou novamente. Dessa vez, caiu direto na caixa postal. O incômodo cresceu, mas ainda havia algo dentro dele que resistia. Orgulho. Ele riu de leve, desdenhando, como se aquilo fosse apenas uma tentativa de chamar atenção. Ela vai voltar, falou sozinho, convencido, seguro, como sempre esteve. Mas ao mesmo tempo, ele começou a andar pela casa mais rápido, abrindo portas, checando tudo, como se estivesse tentando provar para si mesmo que ainda estava no controle. Mas cada espaço vazio dizia o contrário. A casa não parecia mais a mesma. Algo tinha mudado, e ele não sabia exatamente o que. Carlos pegou as chaves, saiu, entrou no carro. O motor ligou com um som seco. Ele dirigiu sem pensar muito, tentando encontrar uma lógica, tentando encontrar Ana, mas no fundo, tentando recuperar algo que já estava escapando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana estava sentada, em silêncio, observando a tela do celular. As chamadas perdidas começaram a aparecer. 1, 2, 5, 10, ela viu todas, e não atendeu nenhuma. O rosto dela continuava tranquilo, mas não era indiferença, era controle. Pela primeira vez, ela estava no comando da própria história. O celular vibrou novamente. Mais uma ligação. Ana apenas bloqueou a tela e deixou o aparelho de lado, sem pressa, sem urgência, sem culpa. Ela olhou ao redor. O lugar onde estava não era luxuoso, nem perfeito, mas era suficiente, porque ali ninguém dizia que ela não era nada. E isso mudava tudo. Enquanto Carlos acelerava, tentando entender o que estava acontecendo, Ana já estava alguns passos à frente, muito mais à frente do que ele poderia imaginar. E o que ele ainda não sabia era que aquela ausência não era temporária, era definitiva. E quando ele finalmente percebesse isso, já seria tarde demais. O que acontece quando alguém percebe? Tarde demais, que subestimou exatamente a pessoa que mais conhecia. Carlos dirigia sem direção. O volante firme nas mãos, o olhar fixo na estrada, mas a mente completamente desorganizada. Nada fazia sentido. Aquilo não podia ser real. Ana não era o tipo de pessoa que simplesmente desaparecia. Ela não era impulsiva. Não era imprevisível. Ela era estável, previsível, controlável. Ou pelo menos era assim que ele sempre acreditou. O celular no banco do passageiro vibrou. Uma mensagem. Carlos pegou rapidamente. Não era Ana. Era do banco. Uma notificação simples, mas o conteúdo fez o coração dele desacelerar por um segundo. Ele abriu, leu e releu. Algo estava errado. Muito errado. Ele encostou o carro, respirou fundo e abriu o aplicativo. Saldo, movimentações, transferências. O silêncio dentro do carro ficou pesado. Uma sequência de operações recentes. Valores pequenos, mas constantes, repetidos ao longo do tempo. E naquela madrugada, um valor maior, muito maior. Carlos franziu a testa, tentando entender. Aquilo não era um erro, não podia ser. Ele voltou às movimentações, analisou uma por uma, e então percebeu. Aquilo não tinha começado naquela noite. Já vinha acontecendo há meses. Pequenas quantias, quase invisíveis, impossíveis de chamar atenção. Mas somadas eram significativas, muito significativas. O ar pareceu faltar por um instante. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre algo muito mais profundo. Planejamento, paciência, estratégia. Carlos encostou a cabeça no banco, o olhar perdido, tentando reorganizar tudo que acreditava ser verdade. Ana fez isso. A mesma Ana que ele dizia que não era nada. A mesma Ana que aceitava tudo em silêncio. Ou será que ele nunca realmente soube quem ela era? O celular vibrou novamente. Dessa vez, outra notificação. Um e-mail. Carlos abriu. O nome dela estava lá, mas não era uma mensagem pessoal. Era um comunicado. Frio, formal, direto. Alterações em titularidade. Mudanças contratuais, desvinculações, palavras técnicas, mas com um significado muito claro.
Ana não tinha apenas saído de casa. Ela estava se retirando completamente da vida dele, em todos os sentidos. Carlos apertou o celular com força. Agora não havia mais irritação, não havia desprezo. Havia algo novo, desconhecido, inquietante. Ele tentou ligar novamente, mas dessa vez já não era para cobrar, era para entender. Chamou, nada. Tentou outra vez, caixa postal. O silêncio agora não era mais escolha dela. Era consequência. Carlos olhou para frente, mas pela primeira vez ele não sabia o que fazer. Enquanto isso, Ana caminhava por uma rua tranquila. O sol já alto iluminava o caminho. Cada passo parecia mais leve, mais firme. Ela entrou em um pequeno estabelecimento, conversou com alguém, entregou alguns documentos, recebeu uma confirmação, simples, mas definitiva. Ana saiu dali com algo que ela nunca teve antes, independência completa, sem depender, sem pedir, sem precisar provar nada para ninguém. Ela parou por um instante, sentiu o vento leve no rosto e fechou os olhos, não para fugir, mas para reconhecer. Ela não era nada. Era o que ele disse, mas agora ela sabia exatamente o que era, e isso ninguém mais poderia tirar dela. De volta ao carro, Carlos ainda tentava ligar os pontos, mas cada nova informação tornava tudo pior, mais profundo, mais irreversível, e pela primeira vez ele começou a perceber algo que nunca tinha considerado. Talvez ele tenha sido o único que não viu isso chegando, e o pior ainda nem tinha começado. Como alguém reage quando percebe que não perdeu apenas uma pessoa, mas também o controle de tudo que acreditava possuir. Carlos voltou para casa mais devagar. O carro já não corria como antes. A pressa tinha sido substituída por algo estranho. Uma sensação de atraso. Como se tudo já tivesse acontecido e ele só estivesse chegando depois. Ao entrar, a casa parecia maior, vazia. O eco dos passos dele agora era incômodo. Antes, aquele silêncio significava paz. Agora, parecia abandono. Ele caminhou até a cozinha novamente. As moedas ainda estavam no chão, exatamente como antes. Mas dessa vez, ele não ignorou. Se abaixou. Pegou uma, girou entre os dedos. Pequena, sem valor aparente, mas carregada de significado. Carlos olhou ao redor. E pela primeira vez, tentou lembrar quando foi a última vez que realmente prestou atenção em Ana. Não em tarefas, não em obrigações, mas nela. A resposta não veio, e isso incomodou mais do que qualquer outra coisa. Ele levantou, foi até a sala, sentou no sofá, pegou o celular, abriu as mensagens antigas, conversas curtas, respostas rápidas, pouca profundidade, pouca presença. Rolou a tela. Dias, semanas, meses e um padrão começou a surgir. Ela sempre tentava, ele sempre ignorava. Ela puxava assunto, ele respondia seco. Ela demonstrava, ele diminuía. Carlos travou a respiração por um instante. Aquilo não era apenas memória, era evidência. Ele fechou o celular rapidamente, como se aquilo pudesse desaparecer, mas não podia, porque agora ele estava vendo, de verdade. O telefone vibrou novamente. Um número desconhecido. Ele atendeu. Do outro lado, uma voz calma, profissional, direta, informando sobre uma atualização em um contrato. Mais uma mudança, mais um vínculo encerrado. Carlos ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem questionar. Quando a ligação terminou, ele ficou olhando para o nada. Aquilo não era mais sobre dinheiro, nem sobre controle. Era sobre algo que ele não sabia lidar. Consequência, ele se levantou, caminhou até o quarto, abriu o guarda-roupa novamente, agora com mais atenção, mais calma, mais consciência. As ausências gritavam, não pelo volume, mas pela precisão. Nada ali tinha sido levado por impulso. Tudo foi pensado, escolhido, calculado. Carlos passou a mão pelas roupas que ficaram, como se estivesse tentando encontrar alguma explicação escondida, mas não havia, porque a resposta não estava ali, estava no que ele nunca quis ver. Enquanto isso, Ana estava sentada em frente a uma mesa. Do outro lado, alguém analisava papéis, fazia perguntas. Ela respondia com firmeza, sem hesitar, sem olhar para trás. Cada resposta dela era segura, cada decisão, definitiva.
Ao final, um simples gesto, um documento deslizando pela mesa, uma assinatura, e pronto, mais um passo concluído. Ana saiu dali com um leve suspiro, mas não de alívio, de certeza. Ela não estava fugindo, ela estava avançando. De volta à casa, Carlos parou diante do espelho, olhou para si mesmo, mas não reconheceu o que viu. Não porque tinha mudado, mas porque pela primeira vez ele estava se enxergando sem filtro, sem justificativas, sem superioridade. A pergunta veio sem aviso, silenciosa, pesada, inescapável. Em que momento ele perdeu tudo isso? Mas no fundo, ele já começava a entender. Ele não perdeu naquele dia, nem naquela manhã. Ele foi perdendo aos poucos e simplesmente nunca percebeu. E quando alguém finalmente percebe isso, geralmente já não há mais como voltar. O que alguém faz quando finalmente entende o erro, mas já não tem mais acesso à pessoa que tentou consertar. Carlos não conseguiu ficar parado. A casa parecia apertar. Cada parede lembrava algo, cada detalhe apontava para a ausência dela. Ele pegou o celular novamente. Dessa vez, sem orgulho, sem superioridade, apenas necessidade. Abriu a conversa. Digitou, apagou, digitou de novo. Parou, as palavras não saíam como antes, porque pela primeira vez ele não tinha certeza do que dizer. Tentou ligar, chamou de novo. Nada. Carlos passou a mão no rosto, respirando mais fundo. Aquilo já não era irritação, era outra coisa, uma sensação crescente de perda. Ele levantou de repente, pegou as chaves, saiu novamente, agora com um destino, o lugar onde Ana costumava ir. Um dos poucos espaços onde ela aparecia, ela mesma. Ele dirigiu mais rápido dessa vez, não por controle, mas por urgência. Chegou, olhou ao redor, entrou, mas ela não estava lá. Perguntou, descreveu, tentou manter a calma. A resposta veio simples, direta. Ela esteve ali mais cedo, mas já tinha saído. Carlos ficou imóvel por um segundo. Chegou tarde. De novo, ele saiu do lugar com passos mais pesados, a mente tentando encontrar outra alternativa, outro caminho, outra chance, mas tudo parecia escapar. Enquanto isso, Ana estava sentada em um banco, em um lugar aberto. O movimento ao redor era tranquilo, pessoas passando, conversas baixas, vida acontecendo, mas dentro dela havia silêncio, um silêncio diferente. Não era vazio, era organização. Ela pegou o celular, viu as ligações, as mensagens, parou por alguns segundos olhando para a tela. Não havia raiva, nem vontade de responder, apenas clareza. Ela sabia exatamente o que aquelas tentativas significavam, e também sabia exatamente por que não iria atender. Ana bloqueou o celular novamente, guardou, e olhou para a frente, sem hesitar, sem dúvida. Carlos, do outro lado, já começava a sentir o peso real da situação. Ele voltou para o carro, mas não ligou imediatamente. Ficou ali, em silêncio, o olhar perdido. E então, uma lembrança veio, simples, mas forte. Uma noite qualquer. Ana tentando conversar, explicar algo, e ele interrompendo, desvalorizando, encerrando, como se não importasse. Na época, foi irrelevante, agora parecia essencial. Carlos fechou os olhos por um instante, respirou fundo, mas aquilo não resolveu, porque não era sobre lembrar, era sobre aceitar. Ele abriu os olhos e falou baixo, quase sem perceber. Eu errei. Mas não havia ninguém ali para ouvir. E talvez essa fosse a parte mais difícil. Ele ligou o carro, mas não sabia para onde ir, porque pela primeira vez ele não sabia onde encontrá-la. E mais do que isso, não sabia se ainda poderia. Enquanto isso, Ana se levantou, caminhou com calma, cada passo firme, cada decisão consolidada. Ela não estava fugindo de algo, ela estava se afastando de quem ela deixou de ser. E isso não tinha retorno. Carlos ainda tentava correr atrás. Mas a distância entre eles já não era física. Era algo muito maior, muito mais difícil de atravessar. E quanto mais ele tentava alcançar, mais percebia que talvez nunca mais chegaria a tempo. O que alguém faz quando percebe que não consegue mais alcançar, nem pelos caminhos que sempre funcionaram. Carlos ficou horas rodando, sem destino,
sem foco. A cidade parecia diferente, ou talvez fosse ele. Tudo parecia mais lento, mais distante, como se estivesse desconectado da própria realidade. Ele parou o carro de repente. Uma ideia surgiu, simples, óbvia. Ele pegou o celular, abriu o contato de alguém que Ana confiava, uma pessoa próxima, alguém que teoricamente poderia saber onde ela estava. Ligou, chamou, atenderam. Carlos tentou manter o tom firme, controlado. Perguntou diretamente. Queria saber onde Ana estava. A resposta veio, calma, mas diferente do que ele esperava. Disseram que não sabiam. Ou melhor, que não poderiam dizer. O silêncio que veio depois foi pesado. Carlos insistiu, mudou o tom, tentou ser mais convincente. Depois, mais urgente. Mas nada mudou. A conversa terminou sem resposta. E com algo ainda pior, uma sensação clara de que as pessoas já estavam do lado dela. Carlos abaixou o celular lentamente. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Ele sempre foi o centro. A referência, a pessoa que decidia. Mas agora, as coisas não estavam obedecendo essa lógica. Ele apertou o volante, respirou fundo e tentou pensar. Outra alternativa, outro caminho, outra forma de resolver. Mas pela primeira vez não havia controle. Enquanto isso, Ana caminhava por um corredor iluminado. Entrou em um espaço novo, organizado, diferente de tudo que ela vivia antes. Uma recepção simples, pessoas trabalhando, ambiente tranquilo. Ela foi recebida, cumprimentada, guiada, tudo de forma natural, sem pressão, sem julgamento. Ana assinou mais alguns documentos, recebeu orientações, ouviu atentamente. Cada detalhe era absorvido com atenção, porque aquilo não era apenas um lugar, era um recomeço. Do lado de fora, o mundo continuava igual, mas para ela, tudo já tinha mudado. Carlos voltou para casa, mais uma vez, mas agora sem energia, sem respostas. Ele entrou, e a casa parecia ainda mais vazia, mais fria, mais distante. Ele deixou a chave sobre a mesa. O som ecoou, mas não houve reação, não houve presença, nada. Carlos caminhou até a cozinha. As moedas ainda estavam ali, mas agora pareciam diferentes, como se estivessem marcando algo. Um antes e um depois. Ele se apoiou na bancada, olhou para o chão e ficou ali, em silêncio, por muito tempo, a mente tentando organizar tudo, mas falhando, porque não havia mais como voltar para o ponto anterior. Ele pegou o celular novamente, abriu a conversa, digitou algo dessa vez, sem pensar tanto, sem apagar, sem corrigir. Uma mensagem simples, mas carregada de algo que ele nunca demonstrou antes. Precisamos conversar. Ele enviou, e ficou olhando para a tela, esperando, segundos, minutos, nada. A mensagem foi entregue, mas não visualizada. Carlos soltou o ar devagar, e pela primeira vez sentiu algo que nunca tinha sentido antes em relação a ela. Incerteza. Enquanto isso, Ana organizava suas coisas em um novo espaço. Pequeno, simples, mas suficiente. Ela colocou a bolsa sobre a mesa, olhou ao redor e ficou em silêncio por alguns segundos. Não havia euforia, não havia medo, havia estabilidade. Ela pegou o celular, viu a mensagem, leu, mas não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque, agora, ela escolhia quando falar. E naquele momento, o silêncio ainda era a melhor resposta. E Carlos começava a perceber que, desta vez, não era ele quem decidia quando a conversa aconteceria. O que acontece quando alguém percebe que já não tem mais importância, na vida de quem sempre considerou garantida. Carlos não conseguiu dormir. A noite passou lenta, pesada. O silêncio da casa parecia mais alto do que qualquer discussão que já tiveram. Ele se virou na cama várias vezes, mas não encontrou descanso. Cada tentativa de fechar os olhos trazia lembranças. Momentos que antes pareciam pequenos, agora pareciam decisivos. Ana tentando falar, Ana esperando atenção, Ana sendo ignorada. Carlos abriu os olhos, olhou para o teto e percebeu algo incômodo. Ele não sentia falta apenas da presença dela, sentia falta do que ela fazia por ele, da organização, da rotina, da estabilidade.
Mas, e dela, ele ficou em silêncio por alguns segundos, e essa pergunta não teve resposta imediata. De manhã cedo, ele levantou, sem energia, sem direção, foi até a cozinha, parou diante das moedas novamente, mas dessa vez não pegou nenhuma, apenas olhou, como alguém que finalmente entende, mas tarde demais. O celular vibrou. Carlos reagiu rápido, pegou, mas não era ela. Mais uma notificação, mais uma confirmação, mais uma mudança, outra conta desvinculada, outro acesso removido, outro pedaço da vida que, até então, ele achava que controlava, deixando de existir. Carlos travou o maxilar. Agora não havia mais dúvidas. Ela não estava apenas distante. Ela estava encerrando tudo. Enquanto isso, Ana começava o dia em um ritmo diferente. Sem pressa, sem tensão. Ela abriu a janela. A luz entrou. O ambiente parecia leve, simples, mas verdadeiro. Ela preparou algo para comer. Sentou. E pela primeira vez em muito tempo, comeu em silêncio. Sem interrupções, sem críticas, sem aquela sensação constante de estar sendo observada ou avaliada. Era um momento comum, mas para ela era liberdade. Ela pegou o celular. Mais mensagens, mais ligações, todas dele. Ana olhou, pensou por um instante, mas não respondeu, porque agora responder não era obrigação, era escolha, e ela ainda não via motivo para escolher isso. Carlos, do outro lado, começava a sentir algo diferente, uma mistura de frustração com algo mais profundo. Ele não estava sendo ignorado apenas, ele estava sendo deixado de lado. E isso ele nunca tinha experimentado antes. Ele tentou novamente. Ligou. Chamou mais uma vez. Nada. Carlos jogou o celular no sofá. Passou a mão no cabelo. Respirou fundo, tentando recuperar alguma sensação de controle. Mas ela não voltava. Ele caminhou pela casa, sem rumo, sem objetivo. Parou diante do espelho mais uma vez. Olhou. E dessa vez não desviou, porque agora ele via algo claro. Ele não perdeu Ana naquela manhã. Ele perdeu muito antes. Só não percebeu. Enquanto isso, Ana se levantou, pegou sua bolsa e saiu, sem olhar para trás, sem hesitar. Cada passo dela reforçava uma verdade simples. Ela não estava esperando ele mudar. Ela já tinha mudado. E isso tornava tudo diferente. Carlos ainda acreditava que poderia consertar, que bastava conversar, explicar, talvez até pedir desculpas, mas havia algo que ele ainda não entendia. Quando alguém chega no limite, a conversa deixa de ser solução e passa a ser tarde demais. E ele estava cada vez mais perto de descobrir isso da pior forma possível. Até que ponto alguém consegue mudar quando a outra pessoa já deixou de acreditar? Carlos passou o dia inteiro inquieto. Nada distraía, nada resolvia. Ele tentou trabalhar, abriu o computador, olhou para a tela, mas não conseguiu se concentrar. A mente voltava sempre para o mesmo lugar. Ana, a ausência dela já não era apenas física, era estrutural. Tudo parecia fora do lugar, até as coisas que sempre funcionaram. Ele fechou o notebook com força, respirou fundo e tomou uma decisão. Se não conseguia falar com ela por mensagem, iria falar pessoalmente, de qualquer jeito. Mas havia um problema. Ele não sabia onde ela estava. E pela primeira vez, isso não era algo que ele pudesse resolver facilmente. Carlos ficou parado por alguns segundos, pensando, forçando a memória, tentando encontrar qualquer pista. E então lembrou de algo pequeno. Um comentário dela, dias atrás. Um lugar novo, nada muito específico, mas suficiente para tentar. Ele pegou as chaves, saiu, dirigiu com mais atenção dessa vez, observando, tentando identificar qualquer sinal, qualquer detalhe, qualquer coincidência, mas a cidade parecia indiferente. Grande demais, imprecisa demais. Enquanto isso, Ana estava sentada em frente a alguém. Uma conversa tranquila, profissional, mas também acolhedora. Ela ouvia, respondia, se posicionava. Cada palavra dela era firme, clara, sem hesitação. Aquilo não era mais a mesma Ana. E quem estivesse ali conseguia perceber isso facilmente. Ao final da conversa, um sorriso leve, um acordo, uma nova etapa. Ela se levantou,
agradeceu e saiu. Do lado de fora, o dia estava claro. O movimento seguia normal, mas para ela, cada passo agora tinha direção. Carlos continuava rodando, tentando, errando, voltando, procurando, mas sem sucesso. O tempo passava, e com ele a sensação de atraso aumentava, até que ele parou o carro. Mais uma vez, encostou, apoiou a cabeça no volante, e ficou ali, em silêncio. O pensamento veio, simples, direto e impossível de ignorar. E se eu não encontrar? Ele nunca tinha considerado essa possibilidade. Nunca. Porque para ele as coisas sempre estiveram ali, disponíveis, acessíveis. Mas agora não estavam. E isso mudava tudo. Ele levantou a cabeça lentamente, olhou ao redor, mas não havia resposta na rua, nem no movimento, nem em lugar nenhum. Enquanto isso, Ana caminhava com calma, sem pressa, sem urgência. Ela parou por um instante, observou o céu, respirou fundo e seguiu, porque agora ela não estava sendo levada pelas circunstâncias. Ela estava escolhendo. Carlos ainda acreditava que precisava encontrá-la para resolver tudo, para falar, para explicar, para tentar corrigir, mas ele ainda não entendia algo essencial. A mudança dele chegou tarde. E às vezes, quando alguém muda tarde demais, não é mais sobre mudar, é sobre aceitar. E ele ainda não estava pronto para isso. O que resta quando alguém finalmente enxerga a verdade, mas já não tem mais espaço para agir? Carlos voltou para casa no fim do dia, sem respostas, sem direção, sem aquela certeza que sempre carregou. A porta se abriu com o mesmo som de sempre, mas o significado era outro. Ele entrou devagar, como se estivesse invadindo um lugar que já não pertencia mais a ele. A casa continuava a mesma. Os móveis, as paredes, os objetos, nada tinha mudado. E ainda assim, tudo estava diferente. Ele caminhou até a sala, parou, olhou ao redor, e pela primeira vez não tentou ignorar o vazio. Aceitou, sentiu. O silêncio agora não era desconfortável, era revelador. Carlos se sentou e ficou ali, sem celular, sem distração, sem fuga. A mente começou a organizar tudo, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. As palavras que ele disse, as atitudes que ele repetiu, os momentos que ele ignorou, as chances que ele teve e desperdiçou. Nada daquilo parecia grande na época, mas agora formavam algo impossível de ignorar. Um padrão, uma construção, um desgaste constante. Carlos passou a mão no rosto, respirou fundo e pela primeira vez não tentou se defender, não tentou justificar, apenas reconheceu. Ele levantou, caminhou até a cozinha. As moedas ainda estavam lá, mas agora não pareciam mais um detalhe, pareciam um marco. Ele se abaixou, começou a recolher, uma por uma, sem pressa nenhuma. Cada moeda que ele pegava trazia uma lembrança, um momento, uma atitude, e aos poucos ele começou a entender algo que nunca tinha percebido. Ana não saiu de repente. Ela foi se afastando em silêncio, enquanto ele acreditava que tudo estava normal. Carlos terminou de recolher, colocou as moedas sobre a mesa, olhou para elas por alguns segundos e então deixou ali, sem organizar, sem guardar, porque agora ele entendia o que aquilo representava. Ele voltou para a sala, pegou o celular, abriu a conversa, leu tudo novamente, desde o começo, dessa vez com atenção, sem ignorar, sem pular, sem desvalorizar, e viu claramente. Ela tentou, muitas vezes, de formas diferentes, em momentos diferentes, mas ele nunca percebeu, ou pior, nunca quis perceber. Carlos bloqueou o celular, colocou ao lado e encostou no sofá, o olhar fixo, a mente mais calma, mas não mais leve, porque agora não havia mais dúvida. Ele não tinha perdido apenas uma discussão, nem apenas um momento. Ele tinha perdido alguém, de verdade. Enquanto isso, Ana estava em um ambiente tranquilo, sentada, organizando algumas coisas. A rotina começava a tomar forma, simples, mas sólida. Ela pegou o celular, olhou novamente as mensagens, leu com calma, sem emoção exagerada, sem pressa, e dessa vez, digitou. Parou por um segundo,
releu e enviou uma única mensagem, curta, direta, sem abertura para interpretações, sem espaço para negociação. Carlos ouviu o celular vibrar, olhou imediatamente, abriu, leu e ficou em silêncio, por muito tempo, porque aquela mensagem não era um começo, era um ponto final, e algumas decisões não vêm para serem discutidas. O que alguém sente quando percebe que não perdeu apenas uma pessoa, mas também a chance de ser diferente. Carlos continuou olhando para a tela do celular. A mensagem era curta, direta, sem emoção aparente, mas o peso era impossível de ignorar. Ele leu de novo, e de novo, como se, em algum momento, as palavras fossem mudar. Mas não mudaram, porque não havia dúvida ali, não havia espaço para interpretação. Ana não estava indecisa, não estava confusa, ela estava certa, e isso tornava tudo definitivo. Carlos soltou o ar lentamente, deixou o celular cair ao lado, e ficou em silêncio. A casa continuava vazia, mas agora ele não tentava mais preencher aquilo. Ele apenas sentia o que evitou por tanto tempo, o peso das próprias atitudes, a consequência das próprias escolhas. Ele levantou, caminhou até o quarto, parou na porta, olhou para dentro. Tudo parecia igual, mas não era, porque agora não havia mais possibilidade de mudança dentro daquele espaço. Ele entrou, sentou na beirada da cama, passou a mão pelo rosto e ficou ali, sem reação, sem fuga, sem distração. As lembranças começaram a vir, não mais como flashes soltos, mas como uma sequência clara, organizada, coerente. Ele viu cada momento em que poderia ter agido diferente, cada palavra que poderia ter evitado, cada atitude que poderia ter mudado o rumo de tudo, mas não mudou. E agora não havia mais como voltar. Carlos abaixou a cabeça, os olhos fixos no chão, e pela primeira vez ele não tentou encontrar uma solução, porque ele entendeu, não havia solução, havia apenas consequência. Enquanto isso, Ana caminhava em um lugar aberto. O fim de tarde começava a desenhar o céu. O vento leve, o movimento tranquilo. Ela parou por um instante, olhou ao redor, respirou fundo e fechou os olhos. Não havia dor, não havia dúvida, havia paz. Uma paz que ela nunca tinha sentido antes. Não porque tudo estava perfeito, mas porque, finalmente, ela estava em um lugar onde não precisava se diminuir para existir. Ela abriu os olhos e seguiu, sem olhar para trás, sem carregar o passado, sem vontade de voltar, porque aquilo já não fazia mais parte dela. Carlos, do outro lado, ainda estava parado, no mesmo lugar, com as mesmas paredes, com as mesmas lembranças, mas agora com uma consciência diferente. Ele se levantou lentamente, caminhou até a sala, olhou para as moedas sobre a mesa e ficou ali por alguns segundos, em silêncio, como alguém que finalmente entende, mas não pode mais agir. Ele pegou uma moeda, a mesma sensação de antes, pequena, simples, mas carregada de significado. Carlos apertou levemente entre os dedos e então soltou, deixando-a cair de volta na mesa. O som ecoou, baixo, mas suficiente, porque naquele momento não havia mais o que dizer, não havia mais o que fazer, havia apenas o que aceitar, e aceitar nem sempre muda o final. Será que algumas perdas acontecem justamente para mostrar o valor que nunca foi reconhecido? Dias se passaram. A casa continuava a mesma. Mas Carlos já não era. A rotina voltou. O trabalho, as obrigações, as tarefas, tudo seguia. Mas sem sentido, sem presença, sem aquela sensação de controle que ele sempre teve. Agora, tudo parecia automático, vazio. Carlos já não tentava mais ligar, não mandava mensagens, não procurava respostas, porque no fundo ele já sabia todas. Ele começou a notar coisas que antes ignorava. O silêncio da casa no fim do dia, a ausência de uma voz, a falta de pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes, mas que na verdade eram tudo. Ele passou a cozinhar sozinho, a organizar o próprio espaço, a lidar com coisas simples que nunca tinham sido prioridade, e aos poucos entendeu algo que nunca tinha considerado. Ana não era apenas parte da vida dele, ela era o equilíbrio que ele nunca valorizou.
mas esse entendimento veio tarde. Enquanto isso, Ana construía uma nova rotina, sem pressa, sem necessidade de provar nada. Ela trabalhava, organizava sua vida, fazia planos, pequenos no início, mas consistentes, reais. Ela começou a sorrir mais, não por obrigação, mas por leveza. As pessoas ao redor percebiam. Algo nela era diferente, mais firme, mais segura, mais inteira. Ana não falava sobre o passado, não reclamava, não revivia, porque para ela aquilo já estava encerrado, não como dor, mas como aprendizado. Em uma tarde tranquila, ela parou por um instante, sentou, olhou para o horizonte e respirou fundo, sem peso, sem culpa, sem arrependimento. Ela não precisava de explicações, porque tomou a decisão certa no momento certo. Carlos, por outro lado, ainda carregava o silêncio, mas agora não como incômodo, e sim como lembrança, uma lembrança constante de algo que ele deixou escapar, não por acaso, mas por escolha. Ele caminhou até a mesa, olhou para as moedas, ainda ali, intactas, como um marco, um símbolo. Ele não mexeu, não tocou, apenas observou, porque agora ele entendia. Cada uma representava algo que ele ignorou e que nunca mais voltaria. O tempo passou, e com ele veio a clareza. Ana seguiu. Carlos ficou, não parado, mas transformado. Só que transformação nem sempre traz de volta o que foi perdido. E algumas histórias não terminam com reconciliação. Terminam com aprendizado e silêncio. Um silêncio que ensina, que marca, que muda, mas que não apaga. Se essa história te fez refletir, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.